Olá a todos, meu nome é Carolina Gomes Acosta, sou graduanda do curso de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto e também aluna do Programa de Educação Tutorial do curso de Farmácia da UFOP. E hoje eu estarei apresentando um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica, dando ênfase à parte in vitro do estudo, o qual é intitulado Avaliação da Toxicidade Aguda em Vivo, Citotoxicidade e Atividade Tripanocida in vitro e Mecanismo de Ação da Lactona Sesquiterpênica Lignofolida. Sou orientada pela doutora Renata Tubinambá Branquinho e co-orientada pelo mestre Matheus Marques Milagre no Laboratório de Doenças de Chagas da UFOP. Nessa apresentação, eu irei abordar os seguintes tópicos: introdução, justificativa, objetivos, materiais e métodos, resultados, conclusão parcial e as referências bibliográficas. A doença de Chagas foi descoberta por Carlos Chagas em 1909 e é uma doença parasitária causada pelo protozoário hemoflagelado Trypanosoma cruzi. É de curso crônico e permanece ainda hoje, mesmo depois de anos após a sua descoberta, negligenciada, inclusive em relação ao seu tratamento. Segundo dados de 2018 da Organização Mundial de Saúde, essa doença atinge cerca de 8 milhões de pessoas, causando 10 mil óbitos por ano. Por essa, entre outras razões, é de suma importância os estudos voltados a essa área. A doença de Chagas permanece epidemiologicamente relevante e é considerada a sexta doença mais negligenciada no mundo, sendo endêmica em 21 países da América Latina, e por essa razão, a doença é um complexo problema de saúde pública para os países endêmicos, a exemplo do Brasil. É considerada também, na atualidade, um novo desafio mundial devido à sua expansão para os países não endêmicos, como resultado da migração de indivíduos infectados, onde o parasita continua sendo transmitido por mecanismos independentes do inseto vetor. Um ponto importante a se destacar é em relação à negligência dessa doença, uma vez que ocorre devido à forte associação aos aspectos econômicos e socioculturais. A transmissão da doença de Chagas para o hospedeiro vertebrado pode ocorrer por diferentes vias, como a vetorial, que é quando as fezes ou a urina do inseto vetor, conhecido popularmente como barbeiro, contendo os tripamastigotas metacíclicos infectantes, contaminam as mucosas. Outras formas de transmissão do protozoário ao hospedeiro definitivo são as transmissões congênitas, oral, pela injeção de alimentos, como, por exemplo, o açaí ou o caldo de cana, que contenham essas fezes ou a urina do barbeiro contaminados pelo T. cruzi. Também pode ser por acidentes laboratoriais, compartilhamentos de seringas e também por transfusões sanguíneas ou transplantes de órgãos, caso o doador esteja infectado pelo T. cruzi. Após a infecção e um subsequente período de incubação, tem-se o início da fase aguda da doença de Chagas. Essa fase se apresenta, na grande maioria dos casos, assintomática ou na forma oligossintomática, podendo ocorrer os fenômenos de porta de entrada inicial do parasito, tais como o edema palpebral, que é conhecido como sinal de Romana, e também o edema subcutâneo, que é o chacoma de inoculação, que auxiliam muito na suspeita clínica da doença. Já com o desenvolvimento da resposta imune do hospedeiro, as manifestações clínicas da fase aguda regridem e instala-se gradativamente a fase crônica, e pode-se observar manifestações como cardiomegalia, megaesôfago e o megacólon, que são o aumento, respectivamente, do coração, esôfago e do cólon. Desde a descoberta da doença, uma grande variedade de compostos foi investigada para o seu tratamento, buscando sempre um agente quimioterápico seguro e eficaz. Atualmente, existem apenas 2 fármacos disponíveis para o tratamento da doença de Chagas, o benzinidazol e o nifurtimox, sendo apenas o benzinidazol fabricado no Brasil e disponibilizado ao Sistema Único de Saúde. O tratamento da doença é muito desafiador, uma vez que os fármacos existentes não alcançam o meio intracelular, sendo efetivos apenas na fase aguda e apresentando grandes limitações no tratamento da fase crônica, que é a fase quando os índices de cura são muito inferiores. Por essa razão, torna-se evidente a necessidade da avaliação de novos fármacos que apresentem atividade anti-T. cruzi ou a padronização de novos e melhores regimes de tratamento com os fármacos já existentes.
Tendo em vista que na natureza são produzidas a maioria de substâncias orgânicas, os produtos derivados das plantas representam uma imensa fonte de compostos que poderiam ser potencialmente ativos contra os protozoários. Nesse sentido, as plantas se apresentam como uma das direções mais promissoras na busca de novos fármacos mais eficazes na prevenção e tratamento da doença de Chagas que acomete o nosso país e o continente. A liquinofolida, conhecida popularmente como arnica, é da família Asterácea, que é a maior família de plantas conhecidas até o momento que possui as lactonas sesquiterpênicas como marcadores químicos, sendo essas lactonas sesquiterpênicas consideradas potencialmente ativas contra diversos protozoários. Com isso, nossa pesquisa investe na avaliação e na eficácia das lactonas sesquiterpênicas da liquinofolida contra os protozoários. Considerando as dificuldades e a complexidade encontradas no tratamento da doença de Chagas e por ser o benzinidazol o único medicamento disponível no Brasil apresentando baixa eficácia terapêutica, principalmente em relação à fase crônica da doença e elevada toxicidade, a realização do nosso estudo é justificada por buscar um tratamento mais eficaz para essa enfermidade e esperamos que o estudo contribua com uma nova perspectiva de opção terapêutica para o tratamento da doença. Já em relação aos objetivos do estudo, podemos destacar avaliar a atividade da lactona sesquiterpênica liquinofolida livre em monocápsula, avaliar a citotoxicidade, a atividade anti-T-cruzi, a toxicidade e também avaliar os mecanismos de ação e eficácia terapêutica. Porém, eu gostaria de ressaltar que esses são os objetivos gerais do estudo completo, incluindo a parte in vivo e a parte in vitro. Porém, a minha apresentação está dando ênfase ao estudo in vitro. As substâncias e os fármacos utilizados no estudo são a liquinofolida em formulações nanoestruturadas, representada por LIC-NC, as soluções de liquinofolida livre, LIC-livre, e as nanocápsulas vazias, que é NCBR, e também o benzinidazol. Nesse caso, o benzinidazol ele é o controle utilizado para a determinação da eficácia do estudo. As células cultivadas para o estudo in vitro são as células da linhagem H9C2, que são células cardíacas de ratos, e a linhagem EpiG2, que são células epitelial isoladas de hepatoblastoma primário humano. Para a realização do cultivo celular, as células H9C2 e EpiG2 foram mantidas em meio DMEM F12, líquido suplementado com 10% de soro bovino fetal e 1% de penicilina. As garrafas de culturas contendo essas células foram mantidas em estufas. A cultura foi então tripicinizada semanalmente e repicada, até que as células atingissem a confluência ideal para a realização dos experimentos. Para preparar as placas testes, primeiramente, foi feito um preparo das soluções utilizadas no experimento, que já foram mencionadas. Segundamente, o número de células H9C2 e EpiG2 foram plaqueadas. E, por fim, as placas foram incubadas por 24 horas na estufa. Um dos ensaios realizados no nosso estudo é um ensaio de citotoxicidade em células H9C2 e EpiG2, utilizando o teste vermelho neutro. O vermelho neutro é um teste que avalia o dano lisossomal, ou seja, consiste na avaliação da capacidade das células capturarem e armazenarem o corante vermelho neutro nos lisossomos. Ao realizar o plaqueamento celular, foram adicionados a solução de vermelho neutro em cada poço, e as microplacas foram novamente incubadas. Após a incubação, o sobrenadante foi retirado e foi adicionada a solução de Distaim para a solubilização do corante vermelho neutro. Após todo o procedimento, os valores de absorvância foram medidos em um espectrofotômetro e todo o teste foi realizado em triplicata. Nessa figura, podemos observar o delineamento experimental da citotoxicidade da LIC livre, LIC em nanocápsulas vazias e o benzinidazol em células da linhagem H9C2 e EpiG2 pelo teste vermelho neutro. O KCl, ele representa o controle de morte celular e o benzinidazol, o fármaco de referência. Como podemos observar, a leitura de absorvância foi em comprimento de 570 nanômetros. Outro ensaio realizado no nosso estudo é a avaliação da atividade anti-T-cruzi em formas amastigotas intracelulares. A avaliação do efeito do tratamento em amastigotas da cepa Y de T-cruzi foi realizada em células da linhagem H9C2.
Para isto, foi necessário a realização do plaqueamento das células e também a infecção dessas células por tripomastigotas da cepa Y, originadas de cultura de célula zero. Após 24 horas de interação, o sobrenadante foi removido e em cada poço foi lavado 3 vezes com PBS estéreo para a remoção dos possíveis parasitos não internalizados. Os meios de culturas frescos contendo ou não as substâncias da LIC foi adicionado a cada poço, na proporção de 1 ml por poço, e as células foram novamente incubadas por 24 horas na estufa, para a realização do estudo. Lembrando que apenas as formas dos parasitos com morfologias características das formas amastigotas foram consideradas na avaliação da infecção. O índice endocítico é usado para determinar a atividade da substância em diferentes concentrações sobre a forma mastigota do T. cruzi. Com isso, foi calculado o percentual de inibição da infecção das células tratadas em relação àquelas infectadas e não tratadas. Nessa figura, podemos perceber o delineamento experimental da atividade anti-T. cruzi da lactona sesquiterpênica LIC livre, LIC em nanocápsula, nanocápsulas vazias e o benzinidazol sobre as mastigotas intracelulares em linhagem da célula H9C2. INT significa o controle infectado e não tratado, que são as células infectadas incubadas apenas com meio de cultura, e CNI é o controle não infectado. Falando um pouco agora sobre os resultados encontrados no estudo, até o momento, podemos destacar que no ensaio para observação da citotoxicidade lisossomal pelo vermelho neutro, foi observado que as concentrações de até 0,3 microgramas por mililitros da LIC livre e da LIC em nanocápsulas não foram citotóxicas para as células da linhagem H9C2 após as 24 horas de tratamento. Porém, houve diferenças estatísticas quando as células foram incubadas com concentrações a partir de 0,6 microgramas por mililitro da LIC livre e da LIC em nanocápsulas em relação ao controle de viabilidade. Já as células da linhagem EPG2, de acordo com o teste vermelho neutro, os grupos tratados com a LIC livre e com a LIC em nanocápsulas apresentaram viabilidade celular próximas do controle de viabilidade. Aqui nesses gráficos podemos perceber da direita à esquerda a representação gráfica das concentrações de viabilidade das células da linhagem H9C2 tratadas com diferentes concentrações de nicotinofurida livre e incubadas por 24 horas, também tratadas com diferentes concentrações de nicotinofurida nanoencapsulada e, por último, a representação gráfica das porcentagens de viabilidade das células da linhagem EPG2 tratadas com diferentes concentrações de liquinofolida e incubadas por 24 horas. Já em relação aos resultados encontrados na avaliação da atividade anti-T. cruzi em formas amastigotas intracelulares, de acordo com o gráfico, podemos destacar que a porcentagem de inibição de amastigotas pela concentração da substância testada, que é a LIC livre e a LIC em nanocápsulas, levaram à inibição de amastigotas de aproximadamente 90% dos parasitas nas concentrações de 0,6 microgramas por mililitros e 1,2 microgramas por mililitros, respectivamente, enquanto nas concentrações de 0,4 microgramas por mililitros e 0,6 microgramas por mililitros inibiram cerca de 80% dos amastigotas, e o benzinidazol levou à inibição de 100% dos amastigotas. É válido lembrar que o INT, representado no gráfico, é o controle infectado não tratado, e o IC50 é a concentração efetiva, que é a concentração da droga que reduz em 50% o número de parasitas. Até o momento, podemos concluir que a liquinofolida, quando em nanocápsula, se mostrou ativa contra os T. cruzi in vitro, porém ela apresenta menor atividade que a LIC livre nas mesmas concentrações quando avaliadas em células H9C2 infectadas. Esses resultados encorajam a realização de estudos complementares e avanços nas pesquisas da liquinofolida, como uma nova opção terapêutica a ser explorada e empregada no tratamento da doença de Chagas. Essas são as minhas referências bibliográficas. Muito obrigada a todos pela atenção.